E aí, galera, salve galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, estamos de volta, e eu aqui com a minha memória extraordinária, não vou esquecer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir a você, meu amigo, minha amiga, porra, que não está inscrito no canal, porra, se inscreve no canal, para dar aquela força pra gente, beleza? E já aproveita e curte o vídeo, cara. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Eu faço sempre esse fuzuê, porque, na realidade, o algoritmo... Depois você mostra aí, Marcelo. O algoritmo é que vai impulsionar o canal. E não é papo de vendedor, isso é fato, né? Como a gente faz uma divulgação bastante orgânica, a sua participação é absolutamente fundamental. Então, se você acha que vale a pena impulsionar o canal, só curte, cara. Eu tenho certeza que isso vai ajudar pra caramba a gente. E, pô, se inscrever também vai ajudar muito a mostrar uma relevância. E aí chegar a mais e mais e mais e mais pessoas, beleza? Rapaziada, o negócio é o seguinte: hoje a gente vai fazer uma homenagem a 3 jogadores do Botafogo. Na realidade, a gente já vai ser o segundo tópico, né? Da gente homenagear jogadores que mereciam um reconhecimento maior. A gente pensou em aqui alguns nomes e, curiosamente ou não, são 3 elementos de épocas diferentes que têm um ponto em comum, pelo menos um ponto em comum, e muito forte, que é a raça. Não foi nada escolhido, de repente a gente viu, então 3 elementos ali que a gente... Pô, malandro, esses caras, eles dialogam, rapaz. Esses suaram a camisa de verdade, literalmente deram sangue pelo Botafogo. E a gente vai falar de 3 caras em épocas diferentes, uma fera que é da década de 50, outra fera que é da década de 60/70 e outra fera que é da época da década de 80. Antes de começar, Marcelão, tudo bem, meu boy? Tranquilo. Boa. Narral. Tudo tranquilo, tudo bom. Aí sim, tem aquele famoso áudio para a gente ver se está tudo certo. Então, beleza, vamos começar, galera. E, cronologicamente, para variar um pouco, começo comigo. Né? Vamos voltar no tempo. Bom, esse cara que eu vou falar, na realidade, ele mereceria um livro. Mas eu vou ser muito breve, justamente por ele ter muitos detalhes e ser um jogador visto como coadjuvante. Eu vou ser muito breve para falar sobre esse cara. Ele tinha um apelido com 3 letrinhas só. B, O e B. Bob. Cara, Bob, Robert, James, Neil. Aí você fala, pô, meu irmão, você é um gringo. Cara, ele não. O pai, sim. O pai era um escocês, o Adam James, casado com uma brasileira, dona Madalena Bittencourt. Bom, quem é esse cara, hein? Esse Bob? O Bob é o seguinte, o Bob tem uma história bastante intensa no Botafogo e que sai do clube de uma forma absolutamente injusta. E eu vou brevemente falar a respeito dele. Bom, o Bob é um cara, curiosamente, que ele nem começou no futebol. Ele começou no basquete. Ele jogava basquete, jogou basquete no América e tal. Parece que chegou a pegar até uma seleçãozinha carioca da base dele ali, da categoria dele. Muito bem, só que ele cansou, o negócio de basquete não era legal, começa a jogar futebol lá no Cocotá, que ele era da Ilha do Governador, que é um bairro muito legal, aprazível aqui do Rio de Janeiro, e ele começa a jogar bola no Cocotá, e surge a possibilidade dele vir para o Juvenil do Botafogo. Bob chega no Juvenil do Botafogo em 1946, tá? Ele era de 1926, o ano de nascimento do meu pai. Bob nasceu no dia 19 de outubro de 26, contemporâneo do velho. E ele chega com quase 20 anos no Botafogo. Ele chega a jogar no juvenil e logo é puxado para o profissional. Mas o profissional entre aspas, porque na realidade, naquela época, galera, o chamado primeiro time tinha uma porrada de jogadores inscritos, porque eles faziam parte dos aspirantes, faziam parte dos reservas, saíam excursionando. Então você tinha tipo 40 jogadores à disposição, mas a maioria não fazia parte do primeiro time. O Bob estava nessa galera aí que não fazia parte do primeiro time do Botafogo, mas estava ali na espreita e coisa e tal. Bom, ele começa a fazer parte do time de aspirantes e vai lá, vem lá, e ninguém tocava no nome do Bob. Até que em 1951, hein? Olha só, hein? 1951, o cara chegou em 46 para o juvenil do Botafogo. E ele está lá, ele nunca aproveitado, e aí surge um torneio, que era o torneio municipal. Esse torneio era um torneio disputado
basicamente por jogadores aspirantes, reservas, enquanto que o chamado primeiro time estava ganhando um dinheiro com amistosos, uns torneios e tal, beleza. E aí o Botafogo entra com uma equipe de aspirantes. E o Bob estreia no Botafogo, porque é o time de aspirantes representando o Botafogo de Futebol Regate, meu amigo. O que há? Então era o primeiro time do Botafogo ali naquele momento. O Bob estreia numa derrota acachapante que o Botafogo sofre para o canto do Rio, no estádio do São Cristóvão, Figueirense de Melo. Aliás, isso não significou absolutamente coisa alguma, porque o Botafogo depois escovou todo mundo e ganhou o torneio. Tá? Então o Botafogo foi o campeão do torneio municipal de 51 e o Bob fez parte desse time. Bom, foi campeão, hein? Pô, beleza, já estreia sendo campeão pelo Botafogo. Muito bem. Mas aí, cara, o Bob continuou fazendo parte daquela galera, do aspirante, dos reservas, ia fazer jogos no interior e tal, até que ele, de vez em quando, ele fica sendo chamado, pô, algum titular se machuca e tal, e aos pouquinhos o Bob vai entrando no time principal, sempre substituindo alguém. Porém, os companheiros de posicionamento dele, porque ele jogava na linha média, né? Para quem não se liga, o time naquela época se jogava com, obviamente, um goleiro, né, meu amigo? 2 fullbacks e jogavam 3 caras na linha média. Às vezes fazia uma mudança tática, jogando com 3 atrás e 2 na linha média. Muito bem. O Bob sempre fazia, no início, a linha média, de vez em quando quebrava o galho na zaga e tal, mas ao lado do Bob surgiram vários jogadores de altíssimo nível. Então o Bob foi tendo companhias bastante ilustres ali, que eu vou falar rapidamente. Muito bem. A partir de 1953, o Bob efetivamente passa a ser utilizado no time Botafogo como titular. E aí, rapaz, ele começa a ter vários companheiros de ponta. Caras como, por exemplo, Pampolini, como Juvenal, como Arati. Falei de 3 caras de seleção brasileira. Danilo Alvim, o príncipe Danilo, cara, da Copa de 50, um monstro. Enfim, e ele vai tendo sempre a posição de titular do Botafogo. Passa a ser um jogador imexível no time. Chegavam os medalhões e o Bob ali. Entrou um cara que jogava um pouco mais centralizado, o Bob ia para o lado direito. Aí chegava um cara mais forte que jogava para o lado direito, o Bob ia para centro médio. E o Bob sempre ali. O cara tinha como característica principal, como eu citei, a raça, a disposição. Cara, não tinha essa com ele. O cara vestia a camisa literalmente. E era uma figura tão emblemática no Botafogo que ele passou a exercer também um lado de liderança. Tanto que, na grande discussão que o Botafogo faz em 56, nós já falamos sobre essa excursão, hein? Falamos sobre a excursão de 55, que o Botafogo voou baixo, detonou geral, e a de 56, que o Botafogo também arrebentou. O Bob era o capitão do time, amigo. O capitão de um time que tinha jogadores como o Nilton Santos, por exemplo, que tinha jogadores como o Didi, por exemplo, e o Bob chegou a ser capitão desse time. Muito bem. O Bob era uma figura inquestionável. Todo mundo gostava do Bob. E aí chega o ano de 1956, como eu citei, excursão, coisa e tal, volta o Botafogo no Carioca, o Botafogo buscando um título, né? Tinha sido campeão pela última vez em 48, e começou mal o turno e tal, beleza. Chega o retorno, nossa, uma reação extraordinária, o Botafogo vindo, jogando muita bola, o fino da bola, a política do super time, que a gente já falou aqui, João Saldanha na direção do time, do clube, e contratando, chegou Didi, Didi, já ouviu falar, né? Didi, pois é, Paulinho Valentim, chegando, José Carlos Bauer, o monstro do Maracanã da Copa de 50, o Botafogo montando um time, o Canhete, ponto esquerdo da seleção paraguaia. Então o time foi encaixando, cara, no segundo turno, saiu voando baixo, e uma arrancada extraordinária. E começou a encostar no líder Vasco da Gama, que tinha um timaço. Muito bem, até que chegou um jogo contra o Vasco. Esse era o jogo decisivo para o Botafogo. O Botafogo tinha que ganhar do Vasco. O Vasco estava à frente, estava com alguns pontinhos na frente. Se desse Vasco, um abraço. Se desse empate, quase um abraço que não tão apertado. Mas se o Vasco ganhasse, aí adeus viola. Aí, meu amigo, o Botafogo tinha que ganhar de qualquer jeito. E esse jogo foi muito tenso, era um jogo pegadíssimo, e o Vasco vencia o jogo por 3-1. O time do Vasco era muito bom, como eu citei, tinha Vavá, peito de aço da Copa de 58 e tal. Bom, enfim, Vavá foi em 58, né? Agora me deu um branco aqui. Vavá 58 e 62. 62, pode crer. E aí, o Vasco faz 3-1 nesse jogo, e o Botafogo pressionando, o Botafogo diminui
com o Didi cobrando pênalti. Aí é pressão, irmão. Até que tem uma bola lançada para o meia-direita do Vasco, chamado Livinho. O cara completamente impedido. Mas assim, total. Maracanã inteiro viu. E aí, cara, o Amauri, goleiro do Botafogo, vai, né, daquela, e o Livinho resolve chutar a bola pro gol para ganhar tempo. No que ele chuta pro gol, o Bob, achando aquilo uma sacanagem, porque naquela época tinha muito essa coisa, cara, de o fair play tradicional, né? O Bob vai para dentro. Quando o Bob vai para dentro, o Amauri já sacou e vai dar a raquetada. E o Amauri segura o Bob. Segura o Bob. Isso é relato, não é relato de um jornalista, não. São vários caras, tá? O Bob é seguro pelo Amauri. E aí o Amauri deve ter falado, tá maluco, pô, vai ser expulso e tal. Convenceu. O Bob passa pelo Livinho para pegar a bola dentro do gol e o Livinho faz o quê? Se joga. E aí, no que se joga a confusão, os jogadores do Vasco chegou no árbitro, o árbitro vai vermelho pro Bob. Aí, meu amigo, o pau comeu, meu chapa. Porrada comeu, geral, todo mundo brigando. O Botafogo acabou tendo 2 caras expulsos, além do Bob, teve o Orlando Maia expulso. E a confusão danada, o Walter, ponta esquerda, olha o cachorro aí, o Walter, ponta esquerda, também acaba sendo expulso, e beleza. O Botafogo perde esse jogo por 3-2. E alijado da disputa do título. Bom, infelizmente, o que acontece? As pessoas internamente no clube tentaram encontrar alguma justificativa para essa derrota. E uma das justificativas é que alguns jogadores teriam amolecido, malandro. Uma acusação leviana que jogadores teriam se vendido. E o nome do Bob, pegaram o nome do Bob por ele ter sido expulso e colocaram na boca de Matildes. O que acontece? Isso acabou criando um clima bastante ruim no clube. Um dos jogadores mencionados teve o contrato rescindido, que jogou muito mal, que era o Rubens Bimba, nem nada que comprovasse nenhum tipo de suborno, mas a realidade é que o Bimba teve o contrato rescindido por deficiência técnica. E o nosso bravo Bob não teve o contrato renovado no início de 57. O Bob acaba sendo negociado para o Grêmio, vai para o Grêmio, não participa do título de 57, que seria um grande sonho para ele. Não participa do título de 57 do Botafogo, porque ele participa do Grêmio. O Grêmio é campeão gaúcho, com o Bob jogando na linha média. Eu vou me despedir aqui desse relato sobre o Bob, lendo rapidamente uma carta que o Bob escreveu para um amigo dele aqui no Rio. Ele já estava no Rio Grande do Sul. Eu não vou ler a carta inteira, eu vou ler o último parágrafo para você entender quem era esse jogador, qual era a relação desse jogador com o Botafogo de futebol e regatas. A carta diz o seguinte: sobre a minha saída do Botafogo, tenho a dizer àqueles que pretenderam gratuitamente fazer-me mal, que eu os perdoo, pois são uns pobres coitados, dignos de pena, e que desejo tudo de bom para os mesmos. Outro sim, felicito os jogadores e torcedores do meu Botafogo pela situação que ostentam no campeonato e que sigam assim até o término do mesmo, são os meus sinceros votos. E aqui me despeço, enviando um forte abraço a você, ao Arnaldo, a todos os seus, e ao Oscar aí da gráfica, do seu amigo Bob. O Bob saiu do Botafogo, mas o Botafogo jamais saiu do Bob. E o Bob ficou sendo lembrado, muitas vezes de forma maldosa, por algumas pessoas. Eu vi uma matéria dele em 84, que lembram isso, e ele magoado. Jamais esqueceram uma mentira. O Bob falece em 2004, meu pai morreu em 2003, um pouquinho depois do velho. Os dois faleceram com 76 anos. Minha grande homenagem ao Bob, Robert James Neal, fogão na veia. Esse envergou com raça, meu irmão. Bom, esse foi o Bob. Rapidamente eu falei sobre ele. Agora nós vamos dar um salto, não tão longo, mas a gente vai para os anos 60. E aí eu coloco na fita o Marcelão. Diz aí, Marcelo. Sou eu. O jogador sobre o qual eu vou falar tem muita coisa a ver com o Bob. Né? Era um cara que jogou num timaço do Botafogo, mas que não foi tão reconhecido. A torcida do Botafogo gostava muito dele. Era raçudo, uma dedicação à camisa do Botafogo espetacular, mas jogou num timaço que tinha Manga, Leônidas, Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César,
ficava difícil ele se destacar esse time. Ele se destacava pela raça, pela atitude, pela vontade de ganhar, pela vontade de defender o Botafogo. Eu estou falando de Walter Pereira Serna, o Valtencir Pereira Serna, o nosso Valtencir, nascido em Juiz de Fora, Minas, dia 11 de novembro de 1946, que estreou no Juvenil logo no torneio início de 66, dia 3 de abril de 66. E logo também veio com quase 20 anos, né? 66, que nem o Bob para o Juvenil. E ele estreia nos profissionais no amistoso em 67 já, 22 de fevereiro, contra o Guadalajara do México, lá no México, 0-0. Em jogos oficiais, estreou na Taça de Prata, dia 11 de março, contra o Atlético Mineiro no Maracanã, foi 4-4 o jogo. Valtencir era um cara assim, voluntarioso, tinha alguma bola assim, mas perto desses craques todos que o Botafogo tinha, ele não aparecia tanto, a não ser pela dedicação dele em cada jogo. E em 67, ele aos poucos foi se tornando titular absoluto da lateral esquerda do Botafogo. Valtencir na época, era o terceiro jogador com mais jogos pelo Botafogo. Só perdia para Nilton Santos e Garrincha. Depois o goleiro Jefferson passou a marca de 453 partidas do Valtencir por umas 4 ou 5 jogos a mais. Valtencir, ele ganhou vários títulos pelo Botafogo. Torneio início de 67, foi bicampeão da Taça Guanabara, 67 e 68. A Taça Guanabara era separada do Campeonato Carioca. Era outro campeonato. Era o campeonato do Estado, porque o Rio de Janeiro, a partir de 60, deixou de ser a capital federal e passou a ser um estado, uma cidade-estado chamado Guanabara. Então tinha essa Taça Guanabara que dava vaga para a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época. Então foi bicampeão da Taça Guanabara 67 e 68, foi bicampeão carioca de 67 e 68, foi campeão brasileiro, ganhando a Taça Brasil de 68, que só terminou em 69. Não foi para o torneio de Caracas, que é um torneio importantíssimo, de 67, mas foi para o de 68, foi campeão, ganhando da Argentina de 1-0 do Benfica, de Eusébio, com 5 titulares da grande seleção portuguesa de 66, que chegou em terceiro lugar. E em 70 também foi campeão no torneio de Caracas, uma vitória de 1-0 sobre a seleção da União Soviética, né? Para quem não sabe, mais jovem. Era uma união de países, Rússia, Ucrânia, Letônia, Estônia e outros. E de 3-1 do Spartak da Tchecoslováquia, que era um time famoso na época. Em 70, a Tchecoslováquia formou um belo time de futebol, foi para a Copa. A Tchecoslováquia hoje é separada em 2 repúblicas, né? República Tcheca e República Eslovaca. O Spartak é um time muito famoso da Europa. E o Botafogo meteu 3-1. Valtencir também ganhou o hexagonal do México, de 68, jogando contra times mexicanos, a seleção mexicana, o Estrela Vermelha da Iugoslávia, que era um grande time. Na época, a Iugoslávia era um país só. Hoje tem vários, Sérvia, Croácia, Montenegro, etc. E do Ferencváros, o famoso Ferencváros da Hungria, que na época tinha um bom futebol também. Além disso, ganhou o torneio Independente de 74, um torneio em Brasília, que o Botafogo ganhou de 1-0 do Corinthians e 1-0 do Vitória. Então, o Valtencir, a partir de 67, passou a ser titular absoluto do Botafogo. 67, 68, 69, 70. Quando chegou a 71, no Campeonato Carioca, o Botafogo fez um troca-troca, né? Mandou o Roberto, centroavante, para o Flamengo. O Flamengo mandou o Brito e o Paulo Henrique, que era um lateral esquerdo, que esteve na seleção e tal. E também ficou um outro troca-troca, trouxe o Carlos Alberto Torres.
Então aí o Valtenci deixou de ser titular. Mesmo assim, jogou várias partidas. Tem esse troca-troca valeu só para o Campeonato Carioca, o início da Taça Guanabara. A partir da Taça Guanabara, o Valtenci tornou-se titular absoluto de novo. O Paulo Henrique voltou para o Flamengo. O Carlos Alberto Torres voltou para o Santos. E o Brito, o Botafogo, ficou. Então, até 71, só deu o Valtenci. Quando chega a 72, o Botafogo contrata um monstro para a lateral esquerda. O Marinho chegou com 20 anos, arrebentou, estreou contra o Santos, foi eleito em 74 o melhor lateral esquerdo da Copa pela imprensa que estava lá, apesar da Alemanha ter sido campeã. Eu já falei isso aqui, né? A Alemanha ter sido campeã e com um tremendo lateral esquerdo, chamado Paul Breitner, jogando na Alemanha, Copa da Alemanha. Mesmo assim, Marinho foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa. E aí o Valtenci começou a jogar mais na lateral direita, embora tenha jogado algumas partidas de zagueiro. Em 73, disputou a Copa Libertadores como titular, geralmente lateral direito, às vezes zagueiro, e assim continuou. Então o Valtenci é um cara que também participou de um jogo contra a Argentina em 68, que era Brasil e Argentina, só que o Brasil representado por uma seleção carioca. Essa seleção carioca tinha 8 jogadores do Botafogo. Só não tinha 9, porque o Rogério não se machucou, não jogou, entrou o Nado do Vasco, senão teria 9. E o Valtenci titular. E o Valtenci, esse jogo foi 4-1 Brasil. O Brasil fez 4-0 depois de um dos maiores oléis que se tem história, mais de 4 minutos, com certeza. E o Valtenci abriu o placar de 1-0 com um chute fora da área, que pegou até o locutor desprevenido. A gente já passou esse gol aqui. Bem, e aí foi. Em 75, o Valtenci ainda jogou um pouco menos, né? Era interessante que os jogadores daquela época, com 30 anos, já eram considerados veteranos, né? Então, em 75, o Valtenci jogou menos jogos, mas jogou bem. Jogou várias partidas. Deixa eu dar uma colada aqui, mais ou menos, em 75. Ele jogou 20 partidas em 75. Quando chegou em 76, ele foi caindo de rendimento, jogou muito pouco pelo Botafogo. Jogou só 4 partidas, 12 amistosos e 2 jogos oficiais. E no final do ano, o Botafogo, então, resolve dar passe livre ao Valtenci, que era muito gostado pela torcida do Botafogo. Tem até um lance muito pitoresco, em 75, no Campeonato Brasileiro, que o Nilson Dias quebrou a perna num lance com o Zé Maria. Eu não sei se o Valtenci ficou com raiva, não sei, o Zé Maria. Aí teve um lance no meio de campo que os dois deram uma voadora no ar, assim, ao mesmo tempo. Os dois foram expulsos. E o que acontece são os dois abraçados, assim. Parece assim, como que diz assim, pô, não foi sem querer, não, é que a gente entra duro mesmo na jogada e pronto. Então, o Valtenci, esse coração alvinegro, no início de 77, então ganha o passe livre. E o Adalberto, aquele goleiro, campeão de 1957 tal, que foi para a Venezuela, levou para lá alguns jogadores brasileiros. Tinha o Liminha do Flamengo, o Valtenci, tinha outros, vários jogadores, porque ele acreditava que isso poderia desenvolver o futebol na Venezuela, né? E ele foi para lá. Mas, já em 78, ele volta para o Brasil e vai jogar no Colorado do Paraná. Bom, e aí acontece a história triste do Valtenci. No dia 17 de setembro de 78, jogavam Maringá, de Maringá, né? E o Colorado de Curitiba, lá em Maringá. O Valtenci
entra de carrinho no cara, joga o cara pro alto. Se eu não me engano, o nome desse cara era o Nivaldo. E o cara, sem intenção nenhuma, claro, a culpa não foi dele, falta do volta em si. Quando cai com o joelho na testa do volta em si. E aí acontece o seguinte: o volta em si quebra o pescoço e morre em campo. Esse foi o fim do nosso grande volta em si, que merece toda a minha admiração, merece a admiração que a torcida do Botafogo tinha por ele. Repito, não era um grande craque, como era o Gerson, né, e os outros, mas era um cara que se firmou na lateral esquerda do Botafogo, tanto que jogou 453 partidas pelo Botafogo. Eu considero o volta em si um dos heróis anônimos, ou quase anônimos, do Botafogo. Então, aqui é a minha homenagem à família do volta em si, e dizer que a torcida do Botafogo, daquela época, pelo menos, que conheceu ele, te ama você, volta em si, e agradece muito pelos 11 anos que ele passou no Botafogo, incluindo 66, o ano do juvenil dele. Então, minha homenagem ao volta em si, ao grande volta em si, o quarto jogador na história que vestiu mais a camisa do Botafogo. E como vestiu? Ele se agarrou à camisa do Botafogo. Ele honrou esse escudo. Então, volta em si, meus parabéns por tudo que você foi e por tudo que você fez pelo Botafogo. Bom, o Marcelo traz aí o volta em si. Eu tive o privilégio de ver o volta em si jogar. Eu era molequinho, mas lembro bem, e a multifuncionalidade daquele cara, né? Porque ele jogava, como o Marcelo falou, em tese como lateral esquerdo, mas jogou de lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, volante, falso ponta direita. Eu mesmo, que era moleque, eu lembro. Então, assim, tem até uma matéria da Placar muito legal, com volta em si de costas. Vou ver se eu acho isso aqui. Volta em si de costas com camisa do Botafogo, com uma porrada de número. 3, 4, 6. Volta em si era um cara que merece, como o Marcelo bem lembrou, é um cara que merece. E a família dele, hein? A família dele, o GE, quando eu até falei aqui, né? Quando eu trabalhava na firma, eu pude ajudar a galera lá a fazer uma homenagem ao volta em si. Foi muito legal a família dele ser reconhecida. Todos alvinegros mesmo, a esposa do volta em si está aí firme, os 2 filhos, e foram homenageados pelo Botafogo. O volta em si ganhou o título emérito, né, de pós-mortem. Fala, Marcelo. O volta em si veio de uma cidade com muito botafoguense, né? E nasceu em Juiz de Fora. Lá, o leste de Minas sempre torceu para times do Rio, não de Minas. E Juiz de Fora era a torcida do Botafogo imensa, tem ainda. Sim. E é legal porque... E os dois, é um casal, né? Os caras são muito Botafogo, cara. Muito Botafogo. E ia ser muito legal esse reconhecimento, né? O volta em si realmente é um cara que, suou. Assim como o Borb, os dois, meu irmão. A camisa dos caras, quando acabava o jogo, pesava muito, meu irmão. Agora a gente vai colocar para fita um outro cara que também é camisa pesada. E aí, Narral, conta aí. Fala. Então, vou falar de um jogador que está na minha memória afetiva. Eu fui muitas vezes, junto com meu pai, assistir jogos do Botafogo no Maracanã, Marechal, e até uma vez na Rua Bariri, Campo do Olaria, fui assistir esse jogador. Esse jogador tem uma característica física que chama atenção, e quem é da nossa época vai lembrar, né? Longas cabeleira encaracolada, loura, né? Aquela cabeleira loura encaracolada que chamava atenção. Esse jogo do Olaria que eu fui, foi anoitecendo, aquela iluminação fraca, estava ruim de ver o jogo, mas tu via a cabeça, a cabeleira do Rocha jogando bola. Nosso grande Rocha, o exemplo de garra, determinação, né? Ele aliava a técnica, a raça, e todo mundo que viu jogar não esquece.
Eu levei um susto quando eu fui preparar o material, por mais que a gente pesquise, na minha mente, eu tinha que ele jogou 3, 4 anos pelo Botafogo. Ele não chegou a ficar 2 anos no Botafogo. Jogou 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Ainda pegou 2 férias, 2 janeiros aí. Então, assim, dá a impressão que ele jogou muito tempo, né? Pelo que ele marcou para a gente, para a torcida. Bom, o nome completo é Jorge Luiz Rocha de Paula. Nasceu no dia 28 de outubro de 1956, aqui no Rio de Janeiro. Ele começou jogando futebol na praia, futebol de praia, futebol de areia, jogava no time do Colômbia, do Leblon, e interessante que ele era reserva. E outros jogadores até que se destacavam titulares, exemplo até de um chamado Manuel, chegou a treinar no Flamengo, não vingou. E ele acabou, ele era reserva na praia, e quando foi por Amado, ele começou a chamar atenção. Em 78, ele foi para o Olaria, jogar bola, futebol de campo. Nessa época, o diretor de futebol do Olaria era o nosso botafoguense Carlos Imperial. Daqui a pouco a gente vai falar dele de novo. E aí ele começou a se destacar no Olaria, em 78. Em 79 foi emprestado ao Campo Grande. Em 80, no início do ano, emprestado ao Bahia. E voltou do empréstimo do Bahia para o Olaria no meio do ano. Em julho de 80, o Botafogo começou a se interessar em contratá-lo. Quem era o diretor de futebol do Botafogo? Carlos Imperial. Aquele mesmo que estava no Olaria, agora ele era o diretor de futebol do Botafogo e o técnico do Botafogo era o Otton Valentim. Os dois estavam com interesse da contratação do Rocha. E aí aconteceram negociações, até uma parte burocrática de quem era o passe, e chegou à conclusão que o passe era do Olaria. O Olaria pediu 2 milhões de cruzeiros, que era a moeda da época, e o Botafogo chegou, depois de negociar quase que um mês, chegou a desistir. Desistiu, falou, não, 2 milhões não dá, mas o Carlos Imperial queria, porque queria a contratação dele. E aí, após negociações, o Botafogo contrata, no dia 11 de agosto de 1980, tem foto dele assinando o contrato, o Botafogo contrata o Rocha junto ao Olaria, pagando 1.500.000 cruzeiros. Deu 1 milhão no ato e parcelou em letras de crédito 5 parcelas de 100.000 cruzeiros. E aí, o Rocha chega ao Botafogo. Curiosamente, Carlos Imperial, que tanto queria o Rocha no Botafogo, ele acaba se desentendendo com o Otton Valentim 2 dias depois. No dia 11, Rocha está assinando, o Carlos Imperial do lado, feliz. 2 dias depois, o Carlos Imperial se demite, entrega o cargo, melhor dizendo. Entrega o cargo, não quer ser mais diretor de futebol do Botafogo, porque ficou muito irritado com o técnico Otton Valentim, porque o Otton Valentim não queria que o Botafogo renovasse o empréstimo do Cláudio Adão. Não queria mais o Cláudio Adão. Cláudio Adão chegou para o Botafogo no primeiro semestre de 80 e tinha feito esse contrato só curto, né? Primeiro semestre. Ele não queria que continuasse. E o Carlos Imperial ficou muito revoltado e falou, olha, um time forte, um time bom, tem que ter o Cláudio Adão no ataque. E eles se desentenderam, mesmo dizendo que eram grandíssimos amigos, se desentenderam e o Carlos Imperial saiu do Botafogo. Bom, mas vamos voltar ao Rocha. E o Rocha, quando ele estreia no Botafogo? Bom, nas 2 primeiras partidas do campeonato de 80, ele ficou no banco, não entrou. Naquela época, os jogos oficiais só podiam 2 substituições, naquela época. Então, ele não entrou. Na terceira partida, contra o Fluminense, no dia 31 de agosto, ele também fica no banco, mas ele entra no segundo tempo. Na verdade, a partida foi um verdadeiro desastre para o Botafogo. No primeiro tempo já estava 3-0 Fluminense, o jogo foi 4-0 Fluminense, né? E o que é pior, o Cláudio Adão, que há 15 dias atrás o Botafogo não queria, ele jogou o fino da bola,
fez o terceiro gol, fez o quarto gol do Fluminense, meio que, entre aspas, ele se vingou, né? E o Botafogo perdeu de 4-0 para o Fluminense, uma derrota realmente marcante, eu me lembro. Mas, no dia seguinte, o jornal o Globo, quando coloca um resumo de comentário de cada jogador, ele fez um destaque, né, para o jogador Rocha, que era meio que desconhecido, né? Tinha jogado Campo Grande, Olaria e Bahia, jogou lá no primeiro semestre, lá longe. Tá, e diz assim, Rocha entrou em lugar de Marcelo e no segundo tempo deu pelo menos maior movimentação e segurança ao meio-campo. Veja, movimentação e segurança, é isso que nós vamos ver ao longo do tempo que ele fica no Botafogo. Foi certeiro o jornal quando faz esse comentário sobre o Rocha, logo na estreia dele, jogando um tempo só, foi o segundo tempo. O ápice da carreira do Rocha, se a gente tivesse que falar assim, qual é o momento mais marcante, foi exatamente em 81, do Campeonato Brasileiro de 81, que foi no primeiro semestre, onde o Botafogo, num timaço com Ademir Lobo, Mendonça, Marcelo, Paulo Sérgio, Perivaldo, o Botafogo, ele chega à semifinal do Campeonato Brasileiro. Era ainda aqueles campeonatos antigos, né, pré-pontos corridos, aqueles campeonatos com fórmulas diferentes a cada ano, e desse ano foram 16 clubes para o mata-mata. 16, ficaram 8, que ficaram 4, e assim até chegar à final. Então, quando estava nas quartas de final, o Botafogo ele enfrentou o Flamengo. Primeira partida no meio de semana foi 0-0, e veio a partida de domingo, onde o Botafogo vence por 3-1, aquele jogo clássico, nós já falamos várias vezes aqui, estamos aqui, é o famoso Baila Comigo, né? Onde até hoje eu tenho essa dúvida, quero saber quantas hérnias de disco o Júnior ele ficou depois dessa partida com o drible do Mendonça, né? Quantas hérnias de disco ele ficou, porque com o drible dele, a coluna dele foi para um lado, foi para o outro, e essa é uma dúvida que eu tenho. Mas vamos voltar aqui ao nosso Rocha, nesse jogo. O Rocha, ele foi o melhor jogador em campo. Eu destaquei aqui o Jornal dos Esportes e o Globo, os comentários das atuações dos jogadores, e ali, se você quer uma aula de como jogar futebol, né, assista esse jogo, você vai ver como o Rocha foi o melhor em campo. Disse o Jornal dos Esportes. O destaque máximo da partida: não errou um passe, fez tudo certo e despontou como um apoiador sério, vigilante, atento no combate e solidário, criativo e talentoso no apoio. O Jornal o Globo não deixou por menos. O Jornal o Globo disse assim, fico até arrepiado aqui: sua aplicação tática é espantosa. Plantado à entrada da área, bloqueou a maioria dos ataques adversários, diminuindo com rapidez os espaços dos atacantes. Não perseguiu Zico por todos os setores do campo, mas sempre que se cruzaram, levou vantagem sobre o adversário. E ontem ainda mostrou que sabe levar o time à frente. E esses os dois comentários do Jornal dos Esportes e do Globo. Jogou o fino da bola, o melhor em campo. E aí o Eduardo, a gente em off já tinha falado, o Eduardo tem uma história muito legal desse jogo, né? 3-1 Botafogo, quando termina o jogo. Fala aí, Eduardo. Bem lembrado, Narral. Pois é, como o Narral falou, né, a atuação do Rocha, ela foi assustadoramente boa, porque é impressionante, cara. O cara não errava nada. E como o Narral falou, aquele cabelo louro, com um auxílio forte da química, né? Porque aquele cabelo não era, evidentemente, a cor não era natural, né? Não tinha como você errar. O cara que cortava as bolas era o Rocha, que às vezes você podia até confundir, pô, será que foi fulano, Beltrano? Cara, todas as bolas que aquele cabelo louro ia lá e bum, tirava e tomava. E aí, no final do jogo, só lembrando, né, o Botafogo jogava pelo empate esse jogo, então quando
o Flamengo faz 1-0, o Botafogo empata no finzinho do primeiro tempo, e até o jogo 1-1 rolando, pô, o Flamengo fizesse um gol, o Flamengo passava para a semifinal. E o Botafogo aplicadaço ali com o seu Rocha sendo o esteio do negócio todo. Quando o Botafogo faz o segundo gol, o Flamengo vai todo para frente. E aí, logo depois, o Botafogo faz o terceiro, que é o Baila Comigo. Aquela criança vem, mata no peito. E aí a hérnia de disco, foram várias. Aquilo, beleza. Só que aí, 3-1, meu amigo, acabou o jogo. Foi praticamente no finzinho mesmo da partida. O Flamengo entregou os pontos. Já jogou a toalha e falou, pô, não, você vai fazer. E aí, nessa época, não tinha muitos acréscimos. A bola já tinha passado os 45 minutos. Botafogo 3-1. O Flamengo teria que fazer 2 gols para empatar o jogo. O empate era do Botafogo, lembrando. Então o Flamengo tinha que fazer 3, meu amigo. Esqueceu. E a bola é metida na esquerda para o Adílio, cara, que era um monstro. O Adílio era um jogador impressionante com a bola nos pés e tudo, mas é aquilo, né? Acabou o jogo. E a bola é jogada na esquerda e o árbitro vai encerrar a partida. Encerra, a torcida do Botafogo enlouquecida, fazendo um barulho gigantesco. E, cara, só na tela, Adílio e Rocha. E o jogo acaba. Nenhum dos dois ouve. E o Adílio tenta carregar a bola e o Rocha plantado na frente dele com aquele tradicional, né? Aquele gestual dele, que era os braços abertos na frente do cara, e o Adílio tentando, e o Rocha, o jogo acabou, irmão. O nego já invadiu o campo e tal. E aí o Adílio tenta o drible, o Rocha toma a bola do Adílio, e o Adílio agarra o Rocha, porque eles eram amigos, inclusive, pessoais, né? Jogavam na praia também. Segurou, e o Rocha arria para o campo, começa a chorar. Quer dizer, demais. Aí você vê a galera entrando, Gandulinha, o próprio Adílio consolando o Rocha, e um outro jogador do Flamengo, que eu não me lembro, chega para abraçar o Rocha. A atuação desse cara, nesse dia, e como o Narral fala, né? Você falou um bagulho que é muito interessante, Narral. Parece que ele ficou mais tempo no Botafogo, de fato. É impressionante. Quando você falou isso, eu até parei aqui, eu tenho que admitir que eu peguei aqui meus alfarrábios, eu falei, pô, isso mesmo. Porque, na realidade, o número 8 aparece 3 vezes, né? Porque ele chega no segundo semestre de 80 e sai no primeiro semestre, no finalzinho de 82, correto? Então a gente vê 80, 81 e 82 na cabeça e parece que o cara ficou 3 anos, mas não ficou. E esse jogo foi o cartão definitivo do Rocha. E, aliás, só para encerrar, o Tele estava no jogo. Tele Santana, que era o treinador da seleção brasileira. E o Paulo Sérgio, goleiro, que, pô, nossa, era um goleiro fantástico. O Paulinho fala assim, eu tenho certeza que nesse jogo eu fui convocado para a Copa. Mas nesse jogo, o Tele assistiu também o Perivaldo, que foi convocado, e o Rocha. O Rocha é convocado pelo Tele Santana. Exatamente. Né? Então, vem a semifinal, o Botafogo vence. A primeira partida é aqui no Maracanã, numa quarta-feira. Ele vence 1-0. O gol é do Marcelo, mas assim, o Rocha tem importância no gol, porque o contra-ataque rápido, ele recebeu a bola na entrada da área, ele limpou, chutou forte, e o Valdir Pérez rebateu a bola, vem Marcelo, 1-0 Botafogo. E aí o Botafogo vai para São Paulo, e aí a gente sabe muito bem, né? Vou falar que o Botafogo estava 2-0 e tomou a virada num jogo polêmico. Vou falar polêmico para não falar palavrão aqui. Né? Tem criança. Então, num jogo polêmico, o Botafogo sofreu a virada e acabou sendo eliminado. Mas, assim, na primeira partida que foi aqui no Maracanã, ele tem importância ali no jogo inteiro, né? Mas na hora do gol ali, né? Tem a marca dele ali com o chute que ele deu. Bom, essas ótimas atuações, como o Eduardo falou, no Brasileiro, e nesse jogo específico aí do contra o Flamengo que o Tele estava assistindo, fez exatamente que contra a Bulgária, lá em outubro, ele fosse convocado, também o Perivaldo e também o Paulo Sérgio, que rendeu até uma reportagem da revista Placar de capa, né, a volta da Célia Fogo, né, com os 3 convocados do Botafogo, o goleiro Paulo Sérgio, Perivaldo e Rocha. E o Rocha, ele joga uma partida, então, contra a Bulgária, lá em Porto Alegre. O Brasil vence por 3-0, ele entra no segundo tempo no lugar do Toninho Cerezo. E, assim, estava jogando fino da bola e muito se falava da convocação tanto dele ou do Vitor, da época do Flamengo, né, que depois ele passa a ser Vitor do Botafogo, mas na época o Vitor do Flamengo,
falava-se muito da convocação, né, para a Copa de 82. Eu peguei uma frase aqui interessante do técnico Zé Mário, que chegou a dirigir em 82, ele diz assim: era um jogador extremamente disciplinado, lutador, queria ganhar sempre. Então, essa frase, dita pelo técnico Zé Mário, só ilustra mais ainda o jogador Rocha. Bom, a sua última partida pelo Botafogo foi em 17 de março de 82, na última partida do Botafogo no Brasileiro, foi 1-1 contra o Londrina, aqueles campeonatos de fases, o Botafogo não foi bem nesse campeonato, e aí, em março de 82, 17 de março, foi a última partida. Em abril, ele já foi contratado pelo Palmeiras. Segundo as pesquisas do nosso amigo, né, grande pesquisador, sempre nos ajudando aqui, Pedro Varanda, né, ele jogou 97 partidas pelo Botafogo e fez 2 gols. E aí, então, como eu falei, em abril, ele é comprado pelo Palmeiras por 50 milhões. Aí você vai falar, nossa, o Botafogo pagou 1,5 milhão, o Palmeiras 50 milhões, só que naquela época era uma inflação absurda, né? De você ir no mercado, às vezes, de manhã o óleo ser um preço, de tarde ser outro, de noite ser outro, né? Então, tinha uma inflação absurda e ele foi vendido para o Palmeiras em 82, em abril de 82. Agora, um detalhe interessante é que, nesse ano de 82, ano de Copa do Mundo, ele não foi convocado e nem ficou na lista dos 40. Mas ele saiu no álbum da Ping Pong, que foi um álbum que foi a febre da garotada. Eu colecionei o álbum da Ping Pong e as figurinhas vinham no chiclete. E a seleção brasileira, ela tem mais jogadores que as outras seleções. Como o álbum é feito no Brasil, né? Eles fizeram, colocaram 40 e tantos jogadores nas 2 páginas do Brasil, enquanto que as outras seleções tinham uma página só. E o Rocha está no álbum. Interessante, quando o álbum foi produzido, ele ainda era jogador do Botafogo, né? Então, está lá no álbum da Ping Pong a figurinha do Rocha, do Perivaldo, que foi para a lista dos 40, e do Paulo Sérgio, que foi para a Copa. Bom, ele ficou no Palmeiras de 82 jogou 82, 83, 84, 85. No início de 86, foi para o Juventus da Moca. O Juventus estava arrumando um time interessante, Juninho, o goleiro Barbiroto, o zagueiro Juninho, o goleiro Barbiroto, fez um time interessante que logo, no primeiro torneio oficial, foi campeão no torneio início. A Bandeirantes, o Luciano do Vale, com muito incentivo, junto com a Federação Paulista, começou a promover nos anos 80 a volta do torneio início, até nos anos 90 o campeonato de aspirantes, né? Eles promoveram. Então, passou ao vivo na TV, e eu me lembro dessa conquista do Juventus, do torneio início. Lembrando também, uma observação, que o Botafogo é o atual bicampeão do torneio início do Rio de Janeiro, 67-77, tá? Bom, voltando ao nosso Rocha, ele ficou 86, 87 no Juventus, depois ele foi para 15 de Piracicaba, em 88, ainda em 88 Londrina, em 89 ele foi para o Vila Nova de Goiás, que foi seu último time, e ele se sagrou campeão goiano. Bom, o Rocha, depois que ele parou de jogar profissionalmente, ele chegou a jogar, então, pela seleção de Masters, também do Luciano do Vale, que também promovia a seleção de Masters, de veteranos, né? Na época eles chamavam de veteranos, depois passaram a chamar de Masters, e ele também atuou depois que ele parou de jogar profissionalmente. E foi nessa época que ele descobriu a doença que o levou, que é a leucemia, e ele estava trabalhando, como ele gostava muito de ensinar os garotos, não deixava de jogar seu futebolzinho na praia, ele estava trabalhando numa escolinha de futebol, professor de escolinha de futebol, no condomínio na Gávea, nessa época, um pouco antes dele partir. E aí o Rocha nos deixou no dia 14 de setembro de 1995. Muito novo. Ele nos deixou, mas assim, aqui dentro do coração do botafoguense, ele nunca sairá. Eu agradeço
ao Rocha por ter honrado a camisa do nosso Botafogo. E vou te falar que eu fiquei muito emocionado quando pesquisei e lendo as coisas aqui dele, depoimentos, muito, muito marcante, e me fez voltar também a uma época de criança, com 10, 11 anos, ali acompanhando o Botafogo, principalmente no radinho e nos jogos com meu pai. E voltei no tempo e isso me emocionou bastante. Eu agradeço, Rocha, por tudo que você fez pelo Botafogo. Pô, maneiro, muito legal. Ô, Nahal, eu vou pedir para você ler novamente a mensagem, o depoimento do Zé Mário. Pode ser? Pode. Para gente, de novo, por favor. Era extremamente disciplinado, lutador, queria ganhar sempre. Então, olha só, o Zé Mário faz essa referência ao Rocha e poderia ser a referência ao Bob e poderia ser a referência ao Valtenci. Porque eram 3 jogadores com esse espírito, sem exagero, esse espírito. Os caras eram muito disciplinados taticamente, eram jogadores que se entregavam e queriam ganhar sempre. Então, quando eu decidi falar sobre o Bob, por exemplo, é um absurdo, cara, você imaginar que um cara que tem essa capacidade de se entregar a um clube. Detalhe, hein? Ele ganhava, além do salário baixo, esqueci até de mencionar isso, ele tinha um emprego numa a ótica Lux, do Nelson Sintra, que era um dirigente do Botafogo. Então, criar uma ilação, seja para qualquer jogador, mas fundamentalmente para jogadores que querem ganhar sempre. As pessoas não admitem perder o jogo assim. Então, você criar uma história para desonrar, e a resposta do nosso bravo Bob foi espetacular. Galera, 3 nomes para serem lembrados para a eternidade do Botafogo. Tá? O nosso Rocha eu vi jogar muitas vezes, o Marcelo, claro, viu muitas vezes, Nahal. O Bob, eu não tive a oportunidade, a felicidade, o privilégio de vê-lo jogar. O Valtenci vi muitas vezes. Mas são 3 caras que, se você não conhecia, cara, tá aí. O nosso trabalho foi cumprida a nossa missão, porque merecem ser conhecidos pelos torcedores do Botafogo. Galera, mais alguma coisa, Marcelo? Para mim está tranquilo. Roberto Nahal. Tá bem, tudo tranquilo. Então, beleza, vamos cair dentro. Rapaziada, nós vamos nessa. Se você curtiu o vídeo, de novo, dá aquela famosa cravada. Agora sim o Marcelo chega com o seu sino encantado aí. Vamos embora, Marcelo. Tem um sininho aí embaixo, não é tão bonito que nem esse. Mas você clica nele para se inscrever no nosso canal, para receber as atualizações, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos publicando, o que nós estamos contando da história do futebol do Botafogo. Faça isso, que vale a pena. Valeu! Isso aí, galera. Então, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Já nós estamos de volta. Tem um documentário muito legal, hein, que o PH Barcelos colocou na nossa página sobre a fundação do Botafogo, hein? A real, a verdadeira, a legítima história da fundação do Botafogo. Está imperdível. Rapaziada, vamos nessa. Até a próxima. Tamo juntos. Fiquem bem.